vamos nos concentrar, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sentimento de gratidão. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido, aos nossos amigos espirituais, pela presença constante em nossas vidas. E vamos pedir, porque nós nos reconhecemos ainda sempre muito necessitados. Vamos pedir a eles que nos auxiliem para que as reflexões dessa manhã possam ser bem aproveitadas, bem compreendidas, e assim que elas nos auxiliem a conquistarmos, melhores sentimentos nessa nossa existência, nessa nossa jornada da vida. Muito agradecidos e pedindo esse auxílio, nós vamos dar início então à nossa reflexão. Muita paz para todos nós. Então, meus amigos, vamos lá. O nosso tema de hoje é a prece. E vamos colocar aqui nosso guia aqui, Vamos lá. O que nós utilizamos de base para a nossa reflexão foram os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos observar que em todo o Evangelho há referências sobre a prece, mas nesses 2 últimos capítulos, Kardec concentrou o tema, A gente vai encontrar ali o assunto tratado de uma forma mais específica. Então, é o capítulo 27, Pedi e Obtereis, e o capítulo 28, a coletânea de preces espíritas. Nós também utilizamos a obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, porque nessa obra nós vamos também encontrar muitos esclarecimentos valiosos, e destacamos aqui os livros Os Mensageiros e Mecanismos da Mediunidade. Então, ficam aqui essas referências, essa base da nossa reflexão para aqueles que desejarem depois se aprofundar mais. E vamos então começar refletindo sobre o significado da prece. O que é a prece? A prece é um meio de nos comunicarmos com Deus, com as esferas espirituais superiores. Essa comunicação que nós estabelecemos, ela se dá através do nosso pensamento. Então, podemos dizer que quando estamos orando, nós estamos conversando mentalmente ou enviando mensagens para o plano espiritual superior. André Luiz nos explica no capítulo Matéria Mental do livro Mecanismos da Mediunidade, que quando nós pensamos, nós produzimos uma onda mental. Forma-se uma corrente mental que tem uma determinada frequência. Que para transmitirmos as nossas ideias para um outro ser, para que haja comunicação, transmissão de ideias, é preciso que a nossa onda mental tenha a frequência semelhante à onda mental a quem nós estamos nos dirigindo. E aí ele nos diz que a frequência das ondas mentais das regiões dos anjos, das legiões angelicais, é assim que ele diz, a frequência do pensamento das legiões angelicais é muito elevada. E os nossos pensamentos habituais têm frequência muito baixa. As nossas correntes mentais habituais são de frequência muito baixa. A prece é uma comunicação mental, e para ocorrer a comunicação mental, a transmissão de ideias, as frequências têm que ser semelhantes. Como vamos nos comunicar com essa frequência de pensamento muito baixa com os anjos, com as esferas superiores que têm frequência muito alta? Nós vamos precisar elevar a frequência das nossas ondas mentais. E aí, como fazemos isso? André Luiz vai nos explicar
que nos estados de atenção ou de tensão pacífica, por exemplo, nos momentos de reflexão, olha a importância da reflexão, né? Quando estamos pensando mais atentamente a respeito de um assunto, a nossa frequência mental, a frequência da nossa onda mental se eleva. Nos momentos de oração natural, isso também acontece. Vai se elevando a frequência da onda mental, porque estamos ali concentrados. À medida que essa concentração se intensifica, a frequência da onda mental se eleva ainda mais, possibilita comunicação com esferas ainda mais superiores. E também a onda mental tem a sua frequência elevada quando estamos em estados de emoção profunda, em situações extremamente dolorosas, nas súplicas aflitivas. Essa emoção, esse sentimento faz também com que a onda mental se modifique. Então, é pensamento concentrado, é sentimento profundo, sincero. Isso faz com que a nossa frequência mental se eleve e possibilite a nossa comunicação com as esferas superiores. Kardec fala o mesmo, usa palavras um pouco diferentes, mas a essência é a mesma. Ele diz que para transmitirmos as nossas ideias, né, através do pensamento, quando transmitimos, forma-se uma corrente fluídica, e que essa corrente fluídica tem mais energia quando nós temos mais força no nosso pensamento, né? É a força do nosso pensamento e a nossa vontade, né? O desejo sincero de estabelecer a comunicação com as esferas superiores, que vai dar energia a essa corrente fluídica, que vai nos colocar em comunicação. Essas explicações são importantes porque nos trazem a compreensão de que se nós fizermos uma prece decorada de um modo automático, né, lendo simplesmente um texto de uma prece, sem entender as ideias que estão ali contidas, sem refletir sobre elas, né, sem sentir o significado delas, não nos coloca em comunicação. Então, isso não é prece, né? É apenas uma leitura, é apenas uma repetição de palavras. Mas será então que a gente não pode usar uma prece decorada? Nós já decoramos muitas preces, por exemplo, o Pai Nosso. Não podemos usar uma prece decorada ou uma prece escrita por uma outra pessoa, como vemos na coletânea de preces espíritas, lá do capítulo 28, tem várias preces. Não podemos usar uma delas para as nossas orações? Podemos, mas precisamos primeiro entender o significado do que estamos dizendo, do que estamos mentalizando, né? E ir mentalizando e sentindo, né, as ideias que estão ali expressas. Não podemos usar essas preces como fórmulas, porque não é isso que estabelece a nossa comunicação. Como dissemos, é a concentração do pensamento. E para concentrarmos e sentirmos o que estamos expressando, precisamos compreender o que estamos ali mentalizando. Esse processo de utilizar uma prece que não foi criada espontaneamente, não nasceu espontaneamente aí do nosso coração, é semelhante ao que fazemos na prece coletiva. Alguém vai verbalizar, vai falar, e os outros que estão ali junto vão mentalizando o que está sendo dito, né? Vão procurando sentir o que está sendo dito por aquele que fala. E assim, forma-se uma corrente mental mais forte, porque a corrente mental daquele que fala é adicionada da corrente mental de todos que estão ali pensando a mesma coisa. Então, se estamos num grupo de orações e alguém está verbalizando e o nosso pensamento está fora, está concentrado no que vamos fazer depois, quando sairmos dali, não está concentrado no que está sendo dito, nós não estamos participando da oração. É como se não estivéssemos ali.
Então podemos ter 30 pessoas juntas num momento de oração. 2 estão concentradas, aquele que fala e mais uma que se concentra no que está sendo dito, que mentaliza frase por frase, ideia por ideia. É o mesmo que tivéssemos só 2 pessoas, os outros não participam da prece. Importante a gente entender isso, né? E o pensamento é algo muito abstrato, né? Nós falamos de corrente mental, de ondas mentais, mas a gente não vê isso. Pode ter até uma percepção muito subjetiva dos pensamentos. Então trouxemos aqui um relato para ajudar na nossa compreensão. É um relato de Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo Observações de uma Alma. Ela nos conta que estava observando as pessoas encarnadas e via uns filamentos verticais estranhos que saíam do cérebro das pessoas. E esses filamentos se entrelaçavam sem se confundirem, tinham características muito próprias. Ela diz que não haviam 2 iguais. Cores diferentes, do escuro ao claro brilhante, alguns acendiam, outros apagavam. E o orientador que está com ela diz a ela que aqueles filamentos eram os pensamentos das pessoas, né? E que com o tempo ela aprenderia a diferenciar quais os pensamentos ali, quais os filamentos que representavam amor, quais que representavam maldade, pureza. Então esse relato já nos mostra que os nossos pensamentos refletem o que nós estamos sentindo. E Maria João então se sente seduzida por um daqueles filamentos que é claro, é brilhante, é muito luminoso, e ela concentra a sua atenção ali e começa a se sentir envolvida por irradiações de simpatia. Começa a ouvir a prece de uma mãe que chorava, suplicando o amparo de Deus humildemente. E à medida que Maria João vai se concentrando ali, ela começa a ver todo o cenário de lutas da vida daquela mulher e se sensibiliza e envia para aquela mulher palavras de fé e de esperança. A mulher, antes banhada em prantos, adquire um brilho diferente no olhar, se sente aliviada, se sente reconfortada para as lutas dela. Então esse relato é muito interessante porque nos mostra como houve a comunicação de Maria João com aquela mulher, né? O pensamento da mãe, numa emoção profunda, se modificou, né? Chamou a atenção de Maria João e permitiu a comunicação delas duas, né? Maria João percebeu o que aquela mãe sentia e enfrentava, e a mulher recebeu de Maria João aquele auxílio, né? Aquelas palavras que confortaram, que fortaleceram a mulher, né? Ela recebeu o auxílio. Mas quais palavras que a mulher usou na sua prece? Nós não sabemos. Nem quais palavras Maria João utilizou. Ela diz que enviou palavras de fé e esperança, mas não diz quais palavras. Então esse detalhe das palavras não importa. E às vezes nós ficamos muito preocupados quais palavras vamos usar para fazer a prece. Achamos às vezes que palavras difíceis, né, valorizam a nossa prece, palavras incomuns, e achamos que determinadas formalidades, vós, tu, né, modos de falar que não são habituais aos nossos, são importantes no momento da prece. E essa preocupação com as palavras, com esse detalhe, na verdade pode nos atrapalhar, porque quando nos preocupamos com isso, com essa aparência, com essa forma, né, como fazer, o nosso pensamento passa a refletir esse sentimento de preocupação, né? E a nossa prece pode ser muito admirável do ponto de vista, né, da elaboração das palavras, muito bonitas, mas se esvazia daquele sentimento, que era o sentimento que nos ligaria às esferas superiores. Jesus nos alerta sobre isso e vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 7,
ele dizendo assim: orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Então, as palavras da prece podem ser simples, aquelas nossas habituais mesmo. As palavras têm que ser suficientes para traduzir o que estamos sentindo. A prece pode ser uma conversa amorosa, tranquila, sincera, tem que ser sincera. Como conversamos com um amigo, como conversamos com nosso pai, a nossa mãe, alguém que amamos muito, como dizemos a eles o quanto amamos, como agradecemos por algo, como pedimos um auxílio. Não precisamos ser diferentes porque estamos orando. É importante que nós sejamos nós mesmos, naturais, autênticos. Gilberto Gil diz na canção: se eu quiser falar com Deus, tenho que ter a alma e o corpo nus. E aí nós nos perguntamos, né? O que é isso? O que é estar com a alma e o corpo nus diante de Deus, diante da espiritualidade amiga? É estarmos despidos dessas preocupações com as aparências. Nós comentamos das palavras, mas muitas vezes estamos preocupados com a posição do nosso corpo, se estamos de pé, se estamos ajoelhados, sentados, as pernas se estão cruzadas ou não, as mãos se estão unidas, se a palma está para cima, se a palma está para baixo. E isso não importa, né? Temos que estar confortáveis, simplesmente, né? O lugar, em qualquer lugar podemos fazer a prece. A pandemia fechou as casas de oração, né? Os templos religiosos todos fecharam, mas isso não impediu que nós continuássemos fazendo as nossas preces, né? Porque não importa o lugar, nem o horário. É comum nós fecharmos os olhos para orar, porque isso aumenta geralmente a nossa concentração. Então, se nós queremos fazer algo que facilite a nossa concentração, tudo bem, mas não é obrigatório. Pode ser que alguém se concentre bem de olhos abertos, pode ficar de olhos abertos, não tem problema. Então, um local silencioso, uma música tranquila, uma paisagem, são elementos que podem facilitar a nossa concentração, podem facilitar a sentir determinadas emoções muito positivas, né, nos equilibrar, né? Então podemos utilizar, mas precisamos entender que isso não é obrigatório, isso não é essencial, porque o intercâmbio que se estabelece com a prece é um intercâmbio mental, né? Então precisamos nos libertar de certas convenções, certos tradicionalismos que não afetam nessa ligação que nós estamos procurando estabelecer através da prece. É pensamento e sentimento. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, se temos algum comentário. A nossa Leninha querida: a prece é um estímulo que enviamos ao alto, como o alto nos responde, por meio do alívio e amenização das nossas dores, e de nosso sofrimento. O Flávio fala aqui: a verdadeira prece vem do coração, isso mesmo, independe das palavras que saem da boca. Isso. Tem uma música do Tim Vanessa: a língua fala com os homens e o coração fala com Deus. É isso que a gente precisa ter em mente, né? A qualidade da prece está ligada à qualidade dos nossos pensamentos, ou seja, devemos sempre vigiar os nossos pensamentos, sempre, vigilância. Isso aí. Muito bem. Então vamos continuando aqui. Vamos falar agora do versículo 6, do capítulo 6 de Mateus, quando Jesus nos
está nos ensinando a orar, buscando a ligação com Deus. Ele nos diz assim: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Entrar no quarto interno e fechar a porta é nos desligarmos do que está fora. Nós prestamos muito atenção no que está fora, nos outros, no que eles fazem, no que eles sentem. Os outros fazem o que os outros sentem e prestamos pouca atenção no que fazemos, no que sentimos. Então, Jesus nos está dizendo: entra no seu quarto interno e fecha a porta. Entra dentro de você. É o momento de nos recolhermos, concentrarmos o pensamento em nós mesmos, no que estamos sentindo, para nos ligarmos a Deus e conversarmos com Ele. É o momento de abrir o coração sem medo, né? Dizer do que se passa ali, do que estamos sentindo verdadeiramente. Mesmo algo que nos pareça não muito bom, né? Que estamos sentindo algo que não é bom, a gente sabe que a gente ainda tem muitos sentimentos, né? Desalinhados ao amor, que fizemos algo que nos desagradou porque é algo que nós percebemos que não foi bom. Ele nos compreende, Ele nos aceita do jeito que somos. Como diz Jesus, Ele nos vê em segredo. Nós podemos ser muito sinceros nessa conversa. Deus está lá no nosso íntimo, nós sabemos, mas às vezes temos muita dificuldade de senti-lo, né? De sentir essa presença, essa nossa essência divina. A gente percebe muito mais o Deus exterior, né? Na perfeição da natureza, na beleza da natureza, na harmonia do universo, a gente percebe Deus, mas a gente precisa perceber, encontrar o caminho que nos leva ao Deus interno. Está muito escondido de nós, né? São os nossos raciocínios, os nossos sentimentos desequilibrados, irritação, raiva, mágoa, vaidade, orgulho, criam como se fosse uma neblina espessa, uma carapaça que nos dificulta sentir Deus, e precisamos senti-lo. Não basta saber, precisamos sentir. Então a prece vai nos ajudar nessa hora que vamos começando a fazer esse movimento de ir olhando para dentro de nós mesmos, buscando a verdade dos nossos sentimentos. Nós vamos aos poucos dissipando aquela neblina espessa das nossas perturbações e vamos nos aproximando dessa fonte de amor, de equilíbrio, de harmonia, de paz que está em nós. Quantas vezes nós estamos carentes de amor, carentes de amparo, de companhia, estamos nos sentindo abandonados e vamos buscar fora de nós a solução para isso e nós não encontramos. Mas se nós fizermos como Jesus nos ensina, vamos buscar isso dentro, né? E dentro de nós temos essa fonte inesgotável de amor, de equilíbrio, de harmonia, está dentro de nós. Nós temos o Pai que nos ama incondicionalmente, né? Então, esse encontro com o nosso Deus interno, que a prece vai promover, né? Esse caminho que nós vamos descobrir através da prece, vai nos fazer mais fortes, vai nos ajudar a sermos melhores, mais equilibrados. Kardec pergunta aos espíritos, isso está na questão 660 do Livro dos Espíritos: a prece torna o homem melhor? E os espíritos respondem que sim. Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte,
contra as tentações do mal, e Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Então, quantas vezes nós dizemos: é difícil mudar, nós nos sentimos fracos. É difícil mudar o que eu sou, né? E a prece nos fortalece para fazermos essas modificações. É por isso que nós encarnamos, para mudar esse quem somos, esse nosso caráter moral, né? Então, a prece nos fortalece. Os espíritos amigos têm condição, através da prece, como vimos no relato de Maria João, de nos auxiliar. Então, eles vêm em nosso auxílio. E eu gostei nessa resposta da palavra socorro. A prece é um socorro que jamais lhe é recusado. Pedimos socorro quando estamos muito aflitos, estamos em situações críticas. E nessa hora é a hora que a gente precisa lembrar que a gente tem esse recurso da prece. Quando percebermos que estamos perdendo o controle, o sangue sobe, né? A chapa esquenta, a gente percebe que vai perder o controle muitas vezes. 1 minuto, para 1 minuto e busca Deus que está bem pertinho de você, está dentro. Né? Vamos buscá-lo, vamos pedir um socorro, vamos pedir calma, vamos pedir que nos ajude a acalmar os nossos sentimentos. 1 minuto, 1 minutinho de prece, né? de esforço nesse reequilíbrio pode nos poupar de muitas complicações. Os espíritos nos dizem que muitas dificuldades que nós enfrentamos na nossa existência são dificuldades que nós criamos nessa mesma existência, dificuldades desnecessárias. Então, precisamos desse autocontrole, desse autodomínio que muitas vezes nos escapa. A prece vai nos tornar mais fortes e vai evitar que em 1 minuto, né, a gente se comprometa, às vezes, até por muitas existências, né, na perda desse controle. É importante lembrar disso. No capítulo Oração Dominical do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos descreve um diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus diz assim a Pedro: é necessário cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. A prece é um elemento natural da nossa vida, como a respiração. Nós nos alimentamos, nós tomamos banho todo dia, escovamos os dentes, né? Higienizamos o nosso corpo. São atitudes naturais da nossa rotina, né? São hábitos que nós temos, né? Porque são necessários à manutenção do nosso corpo, do nosso bem-estar, da nossa saúde. Mas nós sabemos que nós não somos só corpo, nós somos um espírito encarnado, nós temos uma alma. Corpo e alma não se dissociam. O que afeta um, afeta o outro. Então podemos estar muito bem nutridos, né? Nós selecionamos alimentos nutritivos e saudáveis, né? Mas a nossa alma pode estar desnutrida, carente, sentindo aquele vazio interior. Podemos estar famintos de amor, de paz, de equilíbrio. Podemos estar muito limpinhos por fora, o corpo limpo, cheiroso, mas intoxicados por dentro, mal cheirosos por dentro, precisando limpar, né? Desintoxicar a nossa mente, o nosso coração. Esse vai nos ajudar isso. Como Jesus disse, ela tem que ser um elemento natural, né? Um elemento natural da vida que alimenta, higieniza a nossa alma. E vai além.
André Luiz nos diz que nos momentos de prece nós recebemos fluidos que nos permitem restaurar o equilíbrio das células físicas. Vejam como espírito e alma e corpo estão muito intimamente relacionados, né? Não se dissociam. Uma mensagem de Padre Eustáquio pela psicofonia de Francisco Cândido Xavier em Instruções Psicofônicas, Padre Eustáquio diz assim: todos temos a prece à nossa disposição como força de recuperação e de cura. Olha, a prece nos trazendo saúde física. Então, cuidar do corpo, sim, claro, mas não esquecer da nossa alma, do nosso espírito. Também precisa de rotinas, né? De hábitos de alimentação, de limpeza, né? Mas será que precisamos orar para receber tudo isso? Nós nos perguntamos: Deus não ama todos os seus filhos indistintamente? Por que esses benefícios não vêm para todo mundo? Será que exige que nós entremos em oração, né, façamos preces para receber isso? E aí a gente encontra a resposta para isso em Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Então, sem dúvida, Deus não exige preces para nos amar, e a questão aqui não é do amor de Deus por nós, a gente tem certeza disso. A prece nos torna receptivos, então a questão é de receptividade. A prece é um meio de nos colocarmos receptivos aos benefícios divinos, né? Ao auxílio de Deus. Um exemplo disso no livro Nosso Lar, André Luiz, logo no início, relata as suas aflições logo após a desencarnação. E apesar de Clarencio, um espírito amigo que queria auxiliá-lo, visitá-lo frequentemente, né, querendo tirá-lo ali daquela situação aflitiva, André Luiz não se encontrava receptivo e não conseguia nem ver Clarencio, não conseguia perceber o auxílio. E só no instante, então, que André Luiz muda o seu estado íntimo, sai da sua postura vaidosa e orgulhosa, lembra de Deus, lembra do Criador, pensa nele, faz uma prece, como ele diz, como se fosse uma criança aflita. Ele faz uma súplica com todas as forças da alma. Quando ele faz isso, ele abre as condições para receber o auxílio que estava ali a todo tempo, aguardando ele se tornar receptivo. Então, ele não recebia porque ele não se colocava nessa condição de receptividade. Então, o benefício vem sim, mas para aquele que age, como Jesus nos diz, busca e encontra, que se encontra em condições de receber. No livro Os Mensageiros, André Luiz, no capítulo 24, a prece de Ismalha, e esse capítulo eu recomendo, a leitura é muito importante, traz muitos elementos, muitos esclarecimentos. O instrutor de André Luiz explica que durante a prece são produzidos o que ele chama de elementos força, elementos força que caem do alto, e que são distribuídos em igual quantidade sobre aqueles que se dispõem a fazer a prece. Aqueles que não entram em oração não são alcançados por esses elementos força. Então, nós queremos os benefícios da prece, então nós temos que fazer algo para recolhê-los, A escolha é nossa. Orar ou não, isso é a escolha nossa.
E aqui tem um ponto interessante, porque qual a quantidade de benefícios que a gente consegue recolher com a prece? Nós vamos recolher esses benefícios na dependência do nosso grau de evolução espiritual. Então, naquele momento ali da prece de Ismalha, Ismalha recebe mais que André, porque ela está à frente na jornada evolutiva. Então, o recipiente que nós temos para recolher as bênçãos divinas que caem do alto aumenta à medida que nós avançamos na jornada evolutiva. E se nós refletirmos, isso também depende de nós. Nós estamos nos esforçando para avançar, né, espiritualmente. Quanto mais esforço nós fizermos, quanto mais nós avançarmos, mais nós vamos receber. E muitas vezes nós queremos ajudar os outros através da prece. E isso é uma ferramenta que nós temos sim para auxiliar os outros, né? Porque nós podemos recolher os benefícios através da prece e encaminhar para outras pessoas. Pessoas às vezes que estão distantes, que nós estamos impossibilitados de dar a elas um auxílio mais direto, nós podemos alcançá-las, não importa a distância física, nós vamos alcançá-las através da prece. Então, nesse momento de oração que fazemos em intenção de uma outra pessoa, nós vamos receber esses elementos força, né, que vêm de Deus para nós. Esses elementos são absorvidos e modificados na dependência da nossa energia, do que temos em nós. Porque quando nós estamos doando, a gente está doando alguma coisa nossa. Então, esses elementos adquirem uma característica nossa e de nós parte o benefício para quem nós estamos mentalizando. É assim o processo das orações intercessórias, né, que fazemos em benefício de outros e podemos ajudar muito. A nossa possibilidade de auxílio, da mesma forma que a nossa possibilidade de recolher depende do nosso grau evolutivo, a nossa capacidade de irradiar, de auxiliar, também depende do nosso grau evolutivo. Então, como é importante esse nosso esforço para avançarmos. Quanto mais avançarmos, né, nas jornadas, mais nós vamos receber e mais nós vamos poder fazer pelo outro, mais nós vamos poder ajudar. Ver aqui se temos mais comentários. Aqui já falei, vamos lá. A Catinha falando aqui, a Leninha falando, a prece é um refrigério para nossos problemas. Kátia dizendo, nossas melhores preces são feitas nas horas de dor, de desespero, de agonia, é isso. Nessa hora a gente não esquece de Deus. Infelizmente, depois que passa muitos de nós se afastam de Deus e voltam à rotina de correria e loucura, por isso a importância da nossa reforma interna, sem dúvida. Ricardo fala assim, a prece é uma maneira de sintonizarmos com o alto e, consequentemente, nos habilitar a receber as intuições e inspirações daqueles que nos amam. Isso, o Pai, o Mestre, os nossos anjos protetores, mentores e espíritos amigos. Andréia, Jesus à porta, exemplos, atitudes que nos mostram como dissipar a neblina. Kardec a chave, evangelho terapia, gostei dessa palavra, evangelho terapia, exercício diário, tentativas para enxergarmos a porta. Sim, a gente que tem que abrir, né? A gente tem que fazer um esforço. Prece, socorro para enxergarmos a porta, para sairmos da neblina densa. Márcia, o evangelho e a oração são os maiores tesouros dos nossos corações. Sim, são. Falando aqui, a prece verdadeira é o banho da mente. Sim, é uma ducha, né? Que às vezes a gente precisa dessa ducha. A prece é um alimento para a alma.
Cecília falando, aquele que busca, encontra. Vamos ver aqui. Flávio, não podemos esquecer de diariamente fazer as preces de agradecimento. Temos muito mais a agradecer do que pedir. Temos sim. Né? Vamos falar sobre isso. E Rita dizendo aqui, é preciso orar, mas precisamos saber como orar. Isso, com sentimento, né? Com concentração. A questão, a Vera diz aqui, a questão sintonia e recepção na prece também. É a sintonia das ondas mentais, né? Buscar essa sintonia. Muito boa as contribuições, né? Muito boas. Então vamos lá, a pergunta que nós deveríamos nos fazer, então, como vimos aí nos comentários também, é por que a prece ainda não se tornou um hábito na nossa vida, como Jesus diz a Pedro, né? Então, quando já estamos ficando sonolentos, o sono se aproxima à noite, façamos a nossa prece, né? Ao acordar, vamos agradecer pelo repouso que tivemos à noite, né? Pelo dia que se inicia, um dia que nos trará situações, né? Oportunidades de aprender, né? Já começamos o dia conectados, né? Em sintonia, olha que beleza, né? Nós ficamos mais preparados para o dia. Quando nos momentos, né, durante o dia que nós nos sentimos felizes por alguma conquista, né, muito alegres, vamos agradecer, como o pessoal comentou, né, porque nós sabemos que nós não fazemos nada sozinho, então não vamos esquecer de agradecer. Nós, como a Kátia falou, nós não nos lembramos muito de Deus nessas horas felizes, né? Na hora do aperto, nós corremos, gritamos, pedimos socorro, né? Em geral, é isso que nós fazemos, né? Mas a gente tem que fazer mesmo, tem que pedir o socorro nas horas de dificuldade, nas horas que estamos indecisos, precisando de um conselho, não sabemos o que fazer. Vamos recorrer a esse auxílio da prece, né? Vamos buscar inspirações. Deus sempre nos ouve, né? Às vezes a gente acha que não, né? Às vezes a gente fica assim meio desanimado, porque a gente pede e a gente não percebe o atendimento, né? E aí a gente às vezes pode ficar até com a fé enfraquecida, né? Nos distanciarmos de Deus porque nós pedimos e nós não estamos sendo atendidos. Então a gente precisa refletir, porque qual é a expectativa que nós temos de Deus e dos espíritos benfeitores, né? O tempo de atendimento, a gente quer tudo rápido, né? Pediu agora, entregou loguinho, imediato, alívio imediato, solução já, é isso que a gente tem como expectativa muitas vezes. Mas será que isso não é um pouco falta de humildade nossa? Quem somos nós? Nós somos os controladores das situações todas da vida, né? Não somos nós que determinamos o tempo de realização das coisas. Há um tempo oportuno e não somos nós que determinamos isso. Então precisamos compreender isso, aguardar com tranquilidade, sem perder a confiança, sem perder a esperança, a fé, né? Ter paciência. E às vezes nós já estamos sendo atendidos, mas a questão está na nossa percepção, né? Porque nós pedimos e queremos muitas vezes que esse auxílio venha de um modo extraordinário, né? Um grande acontecimento. E o auxílio de Deus não é assim. Ele ocorre de uma forma discreta, né? Simples, através dos outros, através das situações da vida. Então é um amigo que numa conversa diz algo que desperta em nós uma possibilidade ali de solução para os nossos problemas. Um livro que nos chama a atenção e nós nem sabemos porquê, que nos chama a atenção e lendo o livro nós encontramos a saída. Uma nova tarefa, um convite para um novo trabalho que nos chega e nós começamos ali meio sem saber onde aquilo vai dar e nós percebemos que aquilo
nos auxiliou muito. Então o auxílio de Deus vem assim, de uma forma discreta, disfarçada. Sabedoria suprema de Deus, porque há um motivo para isso, né? E a gente precisa compreender, porque se o auxílio de Deus fosse muito ostensivo, nós tenderíamos a ficar esperando, né? Nós faríamos os nossos pedidos e ficaríamos aguardando um evento maravilhoso e extraordinário, né? Como o auxílio. E não é assim, porque a gente correria o risco, se fosse assim, de ficarmos acomodados, esperando. E como ele vem assim de uma forma muito discreta, nós não temos certeza em geral. Será que fomos ajudados? Será que fui eu? Às vezes, quando a gente vai analisando, a gente vê aquelas situações que a gente fala assim, não é possível, muita coincidência, né? E a gente sabe que o acaso não existe. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê, Deus auxiliando, né? E nós temos a certeza de que Ele está sempre nos auxiliando. Como dissemos, não fazemos nada sozinhos. Então, Kardec nos fala disso quando ele conta a história daquele homem caído, desfalecido no deserto, que está morrendo de sede, pede o auxílio para Deus, mas já está sem forças, já está caído, e o auxílio vem. Ele se sente mais fortalecido, ele consegue caminhar e encontra um riacho, mata a sua sede. Kardec diz, se esse homem não tem fé, ele vai pensar assim, puxa, como eu sou forte, né? Eu não me entreguei, né? Como eu sou esperto, eu achei o caminho certinho que me levou para o riacho. Homem sem fé, não percebeu a ajuda, né? Agora, se ele tem fé, ele agradece, porque não fazemos nada sozinhos. Ele foi ajudado, ele já estava sem forças, ele estava caído, ele foi ajudado a conseguir se levantar e caminhar. Ele foi inspirado para ir pelo caminho certo que o levaria ao riacho. Então, se ele tem fé, ele agradece. E aqui fica um ponto importante para nós refletirmos. Temos agradecido o auxílio divino? Estamos percebendo o auxílio divino na nossa vida? Precisamos melhorar a nossa percepção com relação a isso. E um outro ponto que às vezes nós ficamos meio desalentados porque não estamos sendo atendidos, um outro ponto que precisamos refletir é o que estamos pedindo. Mais uma vez citamos aqui as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 9 e 10, quando ele diz assim: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Nossas crianças nos pedem muitas coisas que nós vemos e que não são adequadas, e nós dizemos não. Elas esperneiam, elas gritam, elas querem, mas nós dizemos não porque elas não são adequadas a elas, né? E sob a perspectiva espiritual, nós nos vemos muitas vezes como essas crianças, pedindo coisas que não são positivas, podem nos parecer positivas na ótica dessa existência, mas Deus tem uma visão mais ampla. Ele nos vê a vida verdadeira, né? A vida do Espírito, e não vai nos auxiliar a conquistar algo que não seja positivo nessa perspectiva da vida do Espírito, algo que pode comprometer o nosso progresso, a nossa jornada. Ele não vai atender, porque ele não dá pedra, ele não dá dificuldade, ele não dá serpente, ele não dá algo que possa nos prejudicar. Então, nós recebemos o que necessitamos e não o que queremos. Quando o que queremos é algo que não vai ser positivo, Deus não se esforça por nos conceder, né? Ele é um Pai sábio e amoroso. Na oração Pai Nosso, e aqui a gente precisa refletir, né?
que nós às vezes falamos de um modo automático sem refletir, está lá: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então é a vontade de Deus que é executada, né? E não a nossa, né? Nós precisamos nos curvar à sabedoria e à vontade de Deus. A vontade de Deus que se expressa nas leis divinas. E as leis divinas não são contrariadas para atender os nossos desejos. Kardec diz isso no livro A Gênese, logo na folha de rosto, está escrito lá: Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela suspensão delas, né? Então, se nós jogamos uma bola para cima, a bola vai cair. Lei divina, lei que rege os corpos materiais. Nós podemos fazer preces fervorosas, podemos ter muita fé. A gente vai jogar a bola para cima e ela vai cair, porque isso não é uma questão de fé, é uma questão de lei, né? Nós pedimos a Deus: não quero envelhecer, por favor, Deus de infinita bondade, não permita que eu envelheça. Que pedido que nós estamos fazendo? Isso é uma lei biológica, a matéria degenera, né? Nós não vamos ser atendidos porque isso contrariaria essa lei biológica, né? Comemos sem parar e temos uma indisposição e pedimos o auxílio a Deus para nos aliviar. Ora, o que estamos sentindo, esse desconforto que estamos sentindo, foi consequência da nossa indisciplina, né? Na hora de comer, lei de causa e efeito. Importante sentir o desconforto para aprendermos a sermos mais disciplinados, para aprendermos a termos mais cuidado, né, com a quantidade de alimentos que nós estamos ingerindo, né? Então é a lei nos ensinando, é Deus nos ensinando a sermos melhores. Mas isso não quer dizer que nós não devamos pedir o auxílio de Deus, mesmo para questões que nos pareçam impossíveis de resolver, né? E lembramos de Meimei, ela diz na mensagem Ora e Confia, ela diz assim: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então nós não sabemos muitas vezes se aquilo é bom ou não é bom para nós. Então nós podemos sim fazer os nossos pedidos, façamos os nossos pedidos. A questão não é essa. A questão é, se nós não estamos sendo atendidos, nós não podemos enfraquecer a nossa fé. Nós vamos pensar, entender que Deus nos ouve sempre e que Ele não nos abandona, e que Ele nos ama, né? E justamente por isso, né, por nos amar, por ser sábio, por ser justo, Ele vai nos atender naquilo que for possível, naquilo que for bom, porque o que Ele quer para nós é a nossa felicidade verdadeira. E se nós queremos ser 100% atendidos nos nossos pedidos, há coisas que nunca nos são negadas e que então nós vamos pedir e nós vamos ser sempre atendidos. Os Espíritos nos dizem isso. Força moral, ombros fortes para nós vivenciarmos as situações difíceis da nossa encarnação, né? Precisamos de força, precisamos de coragem para vencermos a nós mesmos, como nós já dissemos, né? Para seguirmos nas lutas, né? Inspirações para encontrarmos os melhores caminhos, né? A saída para os nossos problemas, né? Entendimento, pedir entendimento. Às vezes tem situações na vida muito confusas, a gente não consegue compreender, podemos pedir que nos ajude a compreender. Isso Deus não nos nega, né? Se nós estivermos abertos para isso, nós vamos alcançar esses benefícios. Vamos ver aqui se temos mais algum comentário. Vamos ver.
falou, Francisco, Deus sempre está conosco. Não, por vezes esquecemos dele, temos que lembrar dele. Cecília, o retorno da prece sempre acontece. Não percebemos e aí questionamos, sim, e às vezes até enfraquecemos a nossa fé. A Malu diz, preces para pedir, agradecer e louvar devem fazer parte constante do nosso dia a dia, sim, um hábito, né? Cecília, ele nos auxilia sempre e direto, só temos que agradecê-lo. Sim, isso mesmo. A Roberta, orar, vigiar e agir sempre. Orar, vigiar e agir sempre no bem. Isso mesmo. Muito bom. Vamos lá. E aí, já finalizando a nossa reflexão de hoje, a gente traz a mensagem que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é Sede Perfeitos, o homem no mundo, é um espírito protetor que assina essa mensagem, e nós lendo essa mensagem, nós vamos ver que grande extensão dessa mensagem, ele está falando sobre o nosso intercâmbio com a espiritualidade, sobre a prece. Então ele vai destacar a importância de vivermos no mundo em conexão com Deus e com a espiritualidade. E nós viemos da espiritualidade, né? Nós estamos nesse momento encarnados, nós temos lá na espiritualidade, como o Ricardo comentou, amigos, uma família espiritual. É como se nós estivéssemos saindo em viagem e os nossos amigos, os nossos amores dissessem, mantém conexão, manda mensagem, né? Não esquece da gente, mantém contato. Né? Então, através da prece, nós vamos entrar em contato com esses espíritos amigos, amados, que querem nos ajudar. Né? E esse espírito, nessa mensagem, O Homem no Mundo, ele diz que a gente viver em oração constante não significa abrir mão dos prazeres próprios da vida, viver de um modo diferente, não é isso. Né? É simplesmente buscarmos essa conexão com Deus em todas as nossas ações, elevar o pensamento a Deus antes e depois das nossas tarefas, não esquecer dele. E não esquecer dele não é só orar, é também agir. Né? Agir, através da nossa ação no bem e no amor, nós também nos conectamos a Deus. Então, viver como Jesus nos ensinou, né? Viver no amor, viver no bem. Então, amigos, essa reflexão, o objetivo dela é nos incentivar, né? Para que nós possamos, entendendo o que a prece faz conosco, né? Como nós nos ligamos, quantos benefícios nós podemos ter da prece, né? Entender que nós precisamos incorporar esse hábito de orar no nosso dia. Isso vai certamente nos trazer muitos benefícios, vai tornar a nossa vida mais leve, mais feliz. Então, que Deus nos abençoe, muita paz a todos, um ótimo domingo, foi muito bom, a gente se sente muito feliz dessa reunião aqui, né, dos nossos corações, nessas reflexões do Evangelho, segundo o Espiritismo da Casa de Jesus. Um ótimo domingo, um beijo no coração de todos e até a próxima reflexão.